Quero fazer um vídeo para vocês hoje interessante, que é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Desde o início do canal, esses são os meus vídeos preferidos, foi assim que eu comecei, então não adianta querer falar com relação, você mudou o conteúdo, alguma coisa do tipo, não tem nada a ver. Eu abordo todos os tipos de assuntos que eu quero falar aqui no meu canal. Às vezes eu vou falar sobre alguma coisa sensacionalista, alguma fofoca, tentando trazer a melhor opinião possível para vocês, né? mais profunda e mais completa. E também tem a questão de um assunto às vezes mais militante, né? O que eu chamo de Red Pill militante. Eu poderia destacar, digamos assim, a Red Pill em pelo menos assim de improviso agora em 4 vertentes principais. Né? Você tem a Red Pill defensiva, que ela meio que vai mais no sentido de você identificar comportamentos negativos nas mulheres. Você tem a Red Pill militante, que normalmente é algo mais relacionado com crítica às leis, com críticas a papel de gênero e ao feminismo. É o que eu chamo de Red Pill militante. Tá? E você tem... Perdão. E você tem também... Ele está escorrendo, cara. Dá uma limpada na mão aqui mesmo. E você tem a Red Pill... Eu falei a defensiva? Falei, né? Você tem a Red Pill sensacionalista, que é a Red Pill da fofoca, que você pega um caso de um famoso, uma separação, luva de pedreiro, e você fala sobre aquilo. E a minha preferida é a Red Pill ofensiva, que eu acho que essa que é a verdadeira, que é o VSM, é como lidar com as mulheres, né? Ou como lidar com as pessoas, digamos assim. Como lidar, você tem habilidades para você ir para cima. Essa que eu gosto, porque essa é o verdadeiro poder do homem, cara. Esse é o verdadeiro desenvolvimento. Entendeu? Essa é a minha preferida, porque isso dá para você um controle, para você lidar com a vida, para você ter iniciativa, mas sendo prudente ao mesmo tempo. Eu não gosto muito da defensiva, que tudo vai me prejudicar e tal. É importante falar às vezes, né, é a que talvez dê mais visualização junto com a sensacionalista, mas ao mesmo tempo, se você não fizer uma outra abordagem, você coloca os caras aí de um casulo, né? Então, o que eu chamo de Red Pill ofensiva sempre foi o que eu trabalhei aqui no canal e é a minha preferida. Então no vídeo de hoje o que eu quero falar para vocês é com relação a mulheres de academia, né? Foram assuntos que eu já abordei de várias formas diferentes, já abordei a perspectiva defensiva inclusive disso, né? Tem a síndrome do Kiko que eu falei para vocês, várias paradas. Então o que eu quero falar para vocês é uma análise diferente com relação a crédito social, principalmente nesses ambientes que eu acho importante ser explorado, por isso que eu quero postar esse vídeo aqui, porque muitos caras não têm essa perspectiva, né, rapaziada? Com relação a como lidar com mulheres em academia, às vezes alguma garota ela tá dando moral pro cara, entendeu? O cara às vezes não sabe identificar, não sabe como lidar com essa situação, às vezes o cara tá interessado em alguma garota, ele não sabe também o que ele deve ou não deve fazer, então é legal a gente falar sobre esse contexto, porque se a gente fala muito sobre academia, né, a maioria de vocês estão lá presentes, então eu acho que faz parte desse tópico. Então assim, rapaziada, o que vocês têm que entender é que a academia é o que eu chamo de ambiente de convivência frequente, certo? Ambiente de convivência frequente, como por exemplo academia, escola, faculdade, trabalho, curso, atividades em grupo, são ambientes de convivência frequente. Em ambientes de convivência frequente, rapaziada, você precisa gerar crédito social. Você precisa gerar crédito social e não o contrário. Então, a estratégia de ser direto nesses ambientes não é muito interessante, porque uma outra coisa que pode acontecer nessa situação, com relação a uma mulher, por exemplo, é você colocar muita pressão nela ali dentro. Às vezes a garota ela até pode estar interessada em você, nem com tanta certeza, mas também pode haver um interesse bom, né? E ela pode acabar, digamos que, te rejeitando porque você está colocando muita pressão nela, sacou? Então não é interessante. Se você for muito direto nesses ambientes, você coloca muita pressão na garota. Sacou? Então, por isso que não é muito viável, né? E como eu disse, normalmente a estratégia de você ser mais direto, meio que você está tentando demonstrar para a pessoa se vale a pena ou não ela entregar o valor dela para você, cara. Entende? E nesses ambientes as pessoas elas estão muito preocupadas em defender o seu crédito social. Então, na dúvida, você não tem o benefício, é o que eu quero dizer, você não tem o benefício da dúvida com relação ao crédito social. Nem estou falando de questão sexual ainda, estou falando de questão social, da mulher querer te conhecer, querer sair contigo, querer passar um contato. Muitas vezes a pessoa não tem noção com relação ao seu crédito social e ela vai ficar na dúvida, certo? Em gastar o crédito dela social contigo. Então isso pode acabar fazendo você ser rejeitado. Então a academia é ambiente para você, na verdade, adquirir crédito social, investir no seu crédito social, certo? Investir no ambiente, não para você fazer o saque, se é que vocês me entenderam. Como, por exemplo, sendo direto.
nesse contexto. Então, foi como eu falei, como que você adquire crédito social, rapaziada? Investindo. É igual fazer amizade. É você cumprimentar a moça da recepção, você cumprimentar os profissionais, você cumprimentar alguém ali que está num aparelho que você está treinando, né? Às vezes você passa por alguém, você fala, a pessoa olhou para você, você fala um bom dia, sacou? Esse tipo de coisa. É assim que você estabelece crédito social, rapaziada. Investindo, entregando sem pedir nada em troca. Como eu disse, coisa simples, como só esse tipo de valor já é o suficiente. Não estou falando para você levar um presente para alguém no meio da academia, não é isso, sacou? Só esse tipo de gesto, né, mais generoso já é o suficiente para você começar a construir um crédito social. E com relação às mulheres, o contexto é o mesmo. Uma outra ideia interessante é que na academia existem várias atividades de convivência frequente, atividades em grupo. Atividades em grupo. Porque a musculação ela é uma atividade individual, rapaziada. É isso que eu quero dizer. Sacou? Então, o que acontece, né? Meio que você não tem o que eu chamo de desculpa plausível para interagir com a pessoa. Você tem que gerar uma oportunidade artificialmente. Você tem que gerar uma oportunidade artificialmente. Certo? Em atividades em grupo, você já tem a desculpa plausível para interagir com as pessoas. Você vai interagir, é igual, como eu falei, seja, por exemplo, qualquer atividade em grupo numa academia ou em outro lugar que você faça, você vai interagir com as pessoas, não tem como, você vai trocar ideia. Entendeu? Então você acaba sendo indireto de forma orgânica. E para a mulher é um ambiente ideal também, porque ela pode, né? Ela pode usar o benefício da dúvida a favor dela, porque é o que as mulheres querem. As mulheres elas querem uma coisa que se chama dispositivo. É o que eu quero dizer. Agora sim. O que eu tô falando é o seguinte, você ser muito direto, rapaziada, principalmente nesse ambiente, a mulher ela vai ativar o anti-slut device, que é aquilo que a gente fala. Certo? Na dúvida. Agora, o que ela precisa é uma desculpa plausível. A desculpa plausível é justamente uma interação, certo? Indireta. E como eu falei, atividades em grupo, você de forma orgânica já tem essa desculpa plausível. Então a mulher ela tem essa desculpa plausível para interagir contigo, certo? Sem deixar escancarado que ela está interessada em você ou sem demonstrar que ela é fácil demais. É a situação perfeita para ela conversar com você sem ter tanta pressão assim. Puxar um assunto, trocar ideia, ir conhecendo, de repente puxar no... Porque as mulheres elas são indiretas, cara, elas são subliminares, então o jogo delas é esse. O jogo delas é esse. Claro, o homem, ele tem que ter... Né, ele tem que ser perspicaz para entender. Pô, se essa garota tá puxando assunto comigo, tá aqui conversando comigo no WhatsApp e tal, presume-se que há um interesse. Certo? Então, esse é o contexto, rapaziada. É igual você fazer amizade com qualquer pessoa. É igual você fazer amizade. Às vezes quando você faz amizade com alguém na academia, deve ter algumas pessoas que você, homens e mulheres na academia que você conversa, que você conheceu do nada. Do nada. Sacou? Às vezes você tá passando ali no corredor, ou você vai no bebedouro, ou a pessoa passa por você, bom dia, tudo bom? Começa assim. Daqui a pouco tá cumprimentando. Daqui a pouco às vezes vocês estão perto ali de um aparelho, você pede para revezar, às vezes o cara torce pro mesmo time que vocês comentam sobre o jogo que aconteceu no final de semana. Você entendeu como é que acontece? É a mesma coisa com mulheres, rapaziada. Começa com um bom dia, entendeu? Você entrega valor, não pede nada. Bom dia, tudo bem? Ah, não, que legal, nossa, você tá usando esse peso, alguma coisa do tipo. Quando você menos espera, você tá interagindo com a pessoa, você tá cumprimentando, você criou o hábito de se cumprimentar todo dia e assim você vai gerando intimidade. Como que você precisa de intimidade em ambientes de convivência frequente? Como que você gera intimidade, rapaziada? Certo? Investindo no seu crédito social. Como que você investe no crédito social? Entregando valor para as pessoas. É isso que eu quero dizer. Né? Agora, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade gigantesca em fazer isso em balada. Para mim é impossível. Porque eu já falei, né? Balada, cara, é um ambiente que 99% das vezes eu não gosto. Só quando tem um evento específico. Porque as baladas generalizadas no Brasil só toca a mesma música que eu não gosto. É funk, pagode e sertanejo. Eu não consigo ficar animado lá dentro com essas músicas. Não tem como, cara. Não tem como eu estar animadão e eu entregar valor. Sacou? Porque eu não me sinto bem tocando essas coisas. Né? Então esse é um detalhe que vale a pena ser mencionado. Né? Então, rapaziada, basicamente esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês sobre com relação a mulheres em academia, tá? Não se preocupe, cara, em mostrar que porque às vezes você coloca uma pressão muito grande em si mesmo, preciso mostrar atitude.
preciso mostrar atitude. E aí você quer chegar com os dois pés no peito, sacou? É muita pressão que você está colocando, cara. E nesse ambiente, né, se você for rejeitado num ambiente de convivência frequente, cara, provavelmente você não vai conseguir mais olhar na cara da pessoa, você vai ficar um pouco constrangido, depende da sua maturidade, e ao mesmo tempo, provavelmente a pessoa vai virar uma vampira de atenção contigo. Provavelmente ela vai ficar oscilando na sua órbita, você validou, ela sabe que você está interessado, né? E ela tem ali uma fonte de validação garantida para ela consumir enquanto ela estiver naquele mesmo ambiente com você. Sacou? Então, o que eu quero que vocês entendam, rapaziada, é que você ser muito direto em ambiente de convivência frequente em rede social não é o mais inteligente, não é o mais indicado a se fazer. Eu já falei isso para vocês em vídeos antigos, então é importante reforçar, certo? Nesse contexto, cara, faça o arroz com feijão, entendeu? Seja simples. Cumprimenta a pessoa ali todo dia, vai indo assim, daqui a pouco chega às vezes uma segunda-feira, e aí, como é que foi o final de semana? Ah, fiz tal coisa, eu também fiz tal coisa, conheço esse lugar, entendeu? É assim, rapaziada. É igual fazer amizade, é simplesmente a mesma coisa, sacou? Você não tá, ao mesmo tempo que você não tá comprometido, é aqui que eu quero chegar, para encerrar o vídeo, né? Vocês viram que eu comecei o vídeo falando de crédito social. Cara, em ambientes de convívio frequente, rapaziada, você precisa proteger o seu crédito social, cara. Você precisa proteger o seu crédito social. Como que você protege seu crédito social? Certo? Não comprometendo ele, como eu disse, tentando fazer a pessoa entregar o dela para você, porque na dúvida, você não tem o benefício da dúvida, na dúvida ela vai te rejeitar, provavelmente, e você deve fazer o contrário, que é investir no seu crédito social, rapaziada. Você tem que, em ambientes de convivência frequente, você tem que investir no seu crédito social. Quando você entrega valor para as pessoas, você está investindo nisso. Porque a forma de você adquirir crédito social, rapaziada, como que você faz mais dinheiro? Uma das maneiras, não é você investindo para você ter um retorno? É a mesma coisa, rapaziada. Você tem que investir para aquilo retornar para você, cara. Então é a mesma coisa, você chegar na pessoa, você entrega ali um crédito social, você entrega o seu valor, você fala, bom dia, troca uma ideia. Retribuição, a pessoa vai devolver. Vai devolver o valor para você normalmente. Porque as pessoas adoram retribuir. E as pessoas adoram que alguém invista nelas. Dá um exemplo, eu tava sentado ontem treinando, chegou um cara e ele me reconheceu, cara. Me reconheceu, trocou ideia, falou e tal, não sei o que. Pô, legal, vi você lá, como é que é, trocamos meia dúzia de ideia. A gente conversou, acho que uns 5 minutos, na verdade. Entendeu? Pô, é legal uma pessoa mostrar esse tipo de reconhecimento. As pessoas adoram reconhecimento. Provavelmente elas vão querer retribuir, rapaziada. O caminho para a mentalidade de escassez, é você achar que o mundo deve alguma coisa para você. Se você achar que as pessoas te devem alguma coisa, irmão, automaticamente você entra numa frequência em que as pessoas têm que te entregar sem haver uma retribuição. E as pessoas não gostam de entregar as coisas de graça. As pessoas odeiam, entenda uma coisa, as pessoas odeiam entregar de graça, mas adoram retribuir. Crédito social você adquire investindo. Você adquire entregando primeiro para as pessoas retribuírem. É isso que você tem que fazer, tá? E quando eu falo em crédito social, rapaziada, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Crédito social, você precisa para tudo na sua vida, cara. Para tudo na sua vida. Em ambientes de convivência frequente, é bom você ter um crédito social, é fazendo arroz com feijão, rapaziada. Oi, bom dia, tudo bem? Cumprimentei, beleza? Tudo certo? Qualquer coisa, cara. Caramba, cara. Pô, esse exercício eu não conhecia, cara. Pô, vou fazer também. Qualquer coisa do tipo, sacou? Troca meia dúzia de palavras ali e tal, faz uma piada, sai fora, entendeu? Despretensioso. Não tenta tirar nada de alguém, só entrega. É simples, rapaziada. Um bom dia, um cumprimento ali, ser simpático. É só isso. Você precisa de crédito social também. É assim que você gera networking com essas pessoas. E assim que você faz o quê? Nós na vida a gente precisa de oportunidades, rapaziada. As oportunidades, cara, elas fazem parte de um dos segredos da vida. A oportunidade, ela faz parte de um dos segredos do sucesso. Para você criar oportunidade, rapaziada, você precisa de crédito social, cara. Seja oportunidade com pessoas, seja oportunidade profissional, seja oportunidade com mulheres, seja oportunidade com amigos. Você precisa ter crédito social. E como eu disse, é assim que você adquire nesses ambientes de convivência frequente. Certo? É importante você ter um crédito social. É simples, rapaziada. Cumprimenta, troca uma ideia. Cara, é basicamente o que eu tô falando pra você fazer, mano, é você ser simpático. É tipo isso.
Simples. Sacou? Com mulheres é a mesma coisa. Certo? Você tá interessado, ou a garota tá por ali, cara, você começa só, tipo, dando um bom dia, tudo bem, beleza, tudo legal, então tudo certo também, legal, bacana. Sai fora, é tipo isso. É só isso, cara. Daqui a pouco a pessoa meio que vai se sentir na obrigação de cumprimentar você, de novo, vai querer ser educada. Sacou? Pô, o cara me cumprimentou ontem, né? Você vai passar pela pessoa, a pessoa, normalmente, ela vai falar, pô, vou cumprimentar também, né? É o que se espera normalmente. A pessoa se sente na obrigação de retribuir. Entendeu? De um bom dia que você falou, cara, daqui a pouco você já tá trocando ideia e gerando intimidade. É mais ou menos isso que você tem que fazer e é assim que acontece nesses ambientes. Ao mesmo tempo, você protege seu crédito social, você gera mais crédito social, sacou? Você não compromete seu crédito social sendo rejeitado ali de cara e outras pessoas estão vendo ali que seu crédito social abaixou, seu status de ocasião abaixou, você perdeu o status de ocasião. Você perdeu o status... Você perder, cara, você perder status de ocasião numa balada, foda-se. Agora, você perder status de ocasião, porque status de ocasião você tem que entender o seguinte. Status de ocasião, rapaziada, é um ambiente que você não tem convivência frequente. Ali foda-se. Não tem tanto problema. Certo? Vai te prejudicar, mas não é algo permanente, é ocasional. Em ambiente de convivência frequente, cara, certo? Você tem que proteger seu crédito social. Entende? Se você compromete ele nesse ambiente, cara, você convive ele todo dia. Normalmente são as mesmas pessoas. Numa balada, num outro lugar, num evento, você não vai ali todo dia e às vezes existe um giro de pessoas. Então o seu status, seu crédito social, meio que ele é renovado toda vez que você está naquele ambiente. Em ambiente de convivência frequente, não, é o mesmo. Ele é rígido, não é flexível. Então você tem que proteger. Se você compromete seu crédito social nesses ambientes, o fenômeno que acontece é o contrário. Você fecha portas para a oportunidade. Você fecha portas para a oportunidade. Por isso que você precisa investir no seu crédito social. Para você abrir portas de oportunidade. E meu canal é o que eu falei, rapaziada. Meu canal não tem essa, cara. Meu canal é... A vida é uma só. A vida é feita de experiências. São todas as melhores experiências possíveis. Em todas as áreas da vida do homem. Todas as áreas da vida do homem. Não tem essa de você fechar uma janela. Sacou? Essa é a minha perspectiva. É isso que a gente trabalha. A vida é uma só, cara. O mais interessante é que você tenha a melhor possível. Para isso, cara, você precisa trabalhar. Ficar na defensiva não é o caminho. A vida é uma só, cara. Ficar na defensiva é a mesma coisa que ser inerte. Certo? E ser inerte é a mesma coisa que se fechar para oportunidades. Tamo junto? Valeu, rapaziada. Valeu, até a próxima. Falou.